Vamos lá. Ó, pessoal. Frequentemente no Enem, nós temos questões de geometria plana. E o que exatamente de geometria plana é interessante você revisar? Faça uma boa revisão em áreas de figuras planas, tá? Todas essas figuras regulares, triângulos, todos os quadriláteros, tá? Dê uma revisada também, de uma forma geral, nos polígonos, tá? Procure dar uma olhadinha na fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, soma dos ângulos externos, tá? Número de diagonais. Também dê uma revisada boa em toda a teoria sobre triângulos. Classificação dos triângulos, classificação quanto aos lados, classificação quanto aos ângulos, tá? E quando estudar os triângulos, dê uma revisada na lei dos cossenos, que é algo também que eles gostam muito de pedir, tá? Geometria espacial. Não se preocupem com exercícios muito complicados, não. Se preocupem em revisar na geometria espacial os prismas, as pirâmides e esfera, tá? Tenha a preocupação de, nos prismas e nas pirâmides, saber reconhecer faces laterais, calcular a área lateral, depois calcular área total e volume. E também treinem um pouquinho exercícios que pegam a figura espacial e planifica, tá? A planificação de figuras espaciais. Às vezes isso também é pedido, tá? Então, aqui dentro da geometria espacial, prismas, pirâmides e esferas. Deve ser a sua maior preocupação. Porcentagem. Repetir toda hora. Qual é o conceito de porcentagem? Porcentagem é a fração de denominador 100. Então, porcentagem por si só não existe. Toda vez que nós vamos calcular porcentagem, é a porcentagem de alguma coisa, tá? E dentro da porcentagem, nós temos que dar uma revisada em probleminhas, principalmente probleminhas que envolvem aumento e probleminhas que envolvem desconto. Procurem entender o raciocínio e não ficar se fixando em fórmula, tá? Procure entender o raciocínio do exercício. Também, juros simples. Eu digo que é um assunto bastante frequente, porque é muito frequente cair juros. Juros simples é menos frequente do que juros compostos. Mas por que é menos frequente? Porque na vida nós usamos menos juros simples. Eu não posso esquecer a respeito de juros simples. O juros simples, ele é sempre calculado em cima do capital inicial, né? Então, em poucas situações do nosso cotidiano, e como eu disse, as questões de Enem estão voltadas para as situações do cotidiano, em poucas situações do cotidiano a gente usa juros simples. Por isso que problemas com juros simples é menos frequente, tá? Levar na cabecinha a fórmula dos juros. Como que se calcula juros? Capital vezes taxa vezes tempo. Não se esquecer que nesta fórmula, quando eu for colocar taxa, que é a porcentagem de juros, colocar essa taxa sempre em número puro. Então, se a taxa é 2%, aqui na fórmula tem que ir 0,02, porque 2% é 2 centésimos.
Então, 0,02. Outro detalhe importante quando for usar essa fórmula, que a taxa é dada sempre assim, 2% ao mês, ou 2% ao ano, ou 2% ao dia. E de acordo com o tempo em que é dado a taxa, tem que ser a unidade do tempo que eu vou usar na fórmula. Então, se a taxa é 2% ao mês, o tempo tem que ser usado em meses. 2% ao dia, o tempo tem que ser usado em dias, tá? E nós calculamos os juros e depois nós temos muitas vezes que calcular um montante. O que é um montante? Montante é sempre o capital mais os juros. Então, no caso dos juros simples, eu sempre calculo primeiro os juros e depois o montante, tá? Porque os juros dependem apenas do capital inicial, tá? Não esquecer também que juros simples, na verdade, é uma PA. Nós somamos ao capital sempre a mesma quantidade, mês a mês, por exemplo, né? Se os juros for à base do mês, certo? Agora, e juros compostos? O que eu preciso saber a respeito dele? Os juros compostos, eles são sempre calculados em cima do saldo devedor. Então, como ele é calculado em cima do saldo devedor, ele, na verdade, tem como origem a PG, progressão geométrica. E por ter origem na PG, aqui nós não podemos calcular os juros primeiro. Nós temos que calcular primeiro o montante. Então, tem que guardar a fórmula. Montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Olha, vocês estão vendo como aqui o processo é multiplicativo? E aqui o processo é aditivo? Então, juros simples tem como princípio a PA, juros compostos a PG, tá? Quando você quer nos juros compostos calcular só os juros que ocorreram, então primeiro eu calculo montante e para achar os juros eu faço montante menos o capital. Então essas formulazinhas têm que ir na minha cabeça, tá? Gente, outra coisa que aparece muito, mas isso aqui é muito mesmo, tá? Função, tá? Quais são as funções que aparecem muito no Enem? Aparece a função de primeiro grau, a função de segundo grau, às vezes aparece a função exponencial e algumas outras vezes aparece a função logarítmica. A função sempre aparece acompanhada de uma análise gráfica. Então, eu preciso ter na minha cabecinha que função do primeiro grau é sempre no gráfico uma reta. Do segundo grau é sempre no gráfico uma parábola. A exponencial é sempre uma curva hiperbólica, assim como a logarítmica, certo? Cai os conceitos de logaritmo. O que são cobrados a respeito de logaritmo? Normalmente, a definição, eu não posso me esquecer que logaritmo é todo número, que eu atribuo a base como expoente para obter o logaritmando. E as propriedades operacionais e as propriedades funcionais, tá? Então, aqui é muito importante que você faça uma revisão da definição e das propriedades. Às vezes também pede-se o logaritmo decimal, que é o cálculo de mantissa e característica de um logaritmo, tá? Estatística, não falha.
Toda prova de Enem tem questões de estatística. Às vezes uma, às vezes mais do que uma. O que da estatística o pessoal cobra muito? Cobra muito média. E quais médias são cobradas? Média aritmética, no geral, né? Ou média ponderada, tá? Também cobra-se muito o conceito de mediana e o conceito de moda. Vamos lembrar? O que é a mediana? É o termo do meio da distribuição de dados, né? Eu coloco os dados em ordem crescente, o termo que fica no meio é a mediana. Porém, eu tenho que tomar cuidado, porque se o número de termos for ímpar, eu vou ter um termo do meio. Legal. Mas se o número de termos for par, né? Então, por exemplo, eu tenho 9 termos, quem é o do meio? Eu divido 9 por 2 dá 4, o do meio é o quinto. Porque o quinto termo tem 4 antes e 4 depois. Mas se o número de termos for 10, eu divido por 2 dá 5. 5 não é o único termo do meio. O termo do meio é o quinto e o sexto. Então, para achar a mediana, quando o número de termos é par, tem que fazer a média aritmética dos 2 termos do meio, tá? Lembrar isto. E a moda? O que é a moda? Moda é o valor mais frequente da minha distribuição. Estou analisando idades. E eu vejo que a idade que mais aparece na minha distribuição é 20 anos. Então, 20 anos é a minha moda. Lembraram? Muito bem. Relações métricas e conversões. E, se não der tempo de revisar tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, por favor, revisem relações métricas e conversões. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero que você se lembre como é que se converte dentro da escala métrica. Lembra da escala métrica? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetros, centímetros e milímetros, né? Lembrar que eu posso usar essa escala métrica linear, ou então eu posso usar essa escala métrica superficial, que é a escala diária, que é ao quadrado. Então, quando eu ando na escala métrica linear, que é a de comprimento, eu ando de 10 em 10 na escala. A diária, de 100 em 100, de 2 em 2 casas. E também temos a de volume, quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, e aí nós temos que andar de 1000 em 1000 na escala. Tá? Então, lembrar essas conversões. Não só ficar com as escalas de comprimento. Lembrem também a escala de massa, né? Quilograma, hectograma, decagrama, grama. Lembrar como é que converte, que na escala de massa eu ando de 10 em 10. E também a escala de capacidade, que é a escala do litro, tá? Quilolitro, hectolitro. Não se esquecer a definição do litro. O que é o litro? Litro é o espaço interno de um cubo de aresta 1 decímetro. Por isso que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Tá? Então, tudo isso é dentro da nossa conversão de unidade. Então, é muito importante que vocês estudem, ó, escalas de comprimento, área, volume, massa, capacidade. E também dê uma revisadinha nas transformações de tempo, tá? Hora, minutos, segundos. Cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, cada hora 3.600 segundos, tá? Então, lembrar disso tudo. Razão e proporção. Importantíssimo. E dentro aqui da razão e proporção, também aparece
as regras de 3, que pode ser simples ou composta. Probleminhas também aparece sempre, tá? E por que eu coloquei em vermelho conjuntos numéricos e suas propriedades? Porque conjuntos numéricos e suas propriedades entram em todos esses tópicos. Se eu não souber lidar com os conjuntos numéricos, eu posso perder bobamente uma questão, tá? Então, saber direitinho quem é o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Complexos cai menos, mas estes outros conjuntos é muito importante que eu saiba e as suas propriedades. Então, aqui dentro das suas propriedades, a potenciação, a radiciação. E quando nós pensarmos em álgebra, pensar nos produtos notáveis, na fatoração, tudo isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça, porque esses tópicos aqui, ó, constituem as questões simples que vêm do ensino fundamental. E as questões simples você não pode perder, tá? Então, se você quiser fazer uma revisão dos conteúdos nessas últimas 2 semanas, aqui está o que você deve revisar e que com certeza vai fazer com que você tenha mais segurança na hora da prova. Legal? Para isso, é ir para a prova pensando assim: este é o meu primeiro e mais fácil desafio da vida, tá? Vou concentrado e vou ser vencedor. Pronto, fechou, tá?